Salve, salve, pessoal. E aí, tudo no suave com vocês? Tomara que esse foi bolsonarista tá muito bom não, nem pra Bolsonaro, meu velho. A galera fica como o Mumu dizendo que não era pra ser julgado lá no STF. E pá, nem na primeira turma. Ele refutou com força, meu velho, a narrativa dos bolsonaristas. Inclusive, ele desenhou pra ver se a galera entende. Bagulho doido. Se inscreve no canal, deixa like. Comenta também qualquer coisa para ajudar o engajamento. Vou trazer aqui sem delongas as ideias de Xandão. Também, presidente, assim como Vossa Excelência, eu já havia nominado todos os advogados que fizeram sustentações orais no meu cumprimento pela manhã e volto a cumprimentá-los pelas sustentações orais. Presidente, a segunda é preliminar, diz respeito à competência tanto do Supremo Tribunal Federal e, em sendo do Supremo Tribunal Federal, há também a impugnação dessa primeira turma ser competente para o processo de julgamento e se pede, como da tribuna, vários advogados reiteraram um pedido para que o julgamento fosse feito pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Não, aqui, presidente, não assiste razão, ao meu ver, às defesas, primeiro em relação à competência do Supremo Tribunal Federal. Essa matéria já foi pacificada em 1.494 ações. Não, presidente, veja, não é algo novo. Em 1.494 ações, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua competência para todos os crimes relacionados ao dia 8 de janeiro de 2023. E eu aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante, se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações que eu peço para colocar para facilitar. Colocou? Nós, até agora, presidente, eu repito, em 1.494 ações, reafirmamos a competência do Supremo Tribunal Federal para todos os casos relacionados ao dia 8 de janeiro. Nós tivemos já 1.029 condenações, 7 absolvições e ainda há 439 ações penais em andamento. Dessas condenações e ANPPs, 1.029. Das condenações, foram 497 condenações. 50% das condenações, 249 condenações, foram apenas penas privativas de liberdade inferiores a 3 anos. Então, das 497 condenações, metade penas inferiores a 3 anos, substituídas por penas restritivas de direitos. As outras, entre 11 anos e 6 meses e 17 anos e 6 meses. Condenados a penas de 17 anos, 43 dos 497 condenados, menos de 10%, e aí porque a culpabilidade devidamente comprovada na dosimetria da pena demonstrava maior gravidade. Agora, o importante aqui, presidente, isso é muito importante, é que das 497 condenações, só 43 têm mais de 60 anos. E, na verdade, se nós pegarmos mais de 70 anos, que foram imagens utilizadas, são 7 condenações.
Então, de 497 condenações, e lá também o gráfico, entre 70 a 75 anos, 7. 60 a 69, 36. Ou seja, a grande maioria até 59 anos, 454 condenações. Então, essa narrativa que se criou e se repete através de notícias fraudulentas pelas redes sociais, fake news, de que são mulheres, só mulheres, e mulheres idosas. É totalmente mentirosa. Mulheres são 32% condenadas, homens quase 70%, 68%, e, como eu disse, somente 7 pessoas condenadas com mais de 70 anos. E, presidente, retornando à preliminar, nessas 1.494 ações, o Supremo Tribunal Federal, sempre era uma preliminar, o Supremo reafirmou a sua competência. Foram 1.326 ações penais, sendo algumas já 266 com trânsito em julgado, outras esperando os embargos e outras denúncias recebidas, 1.326 ações que o plenário do Supremo, antes da mudança regimental, recebeu, processou e condenou ou absolveu e julgou, entendendo ser de competência do Supremo Tribunal Federal. Após a edição da emenda regimental número 59, em 18 de dezembro de 2023, e aí se alterou a competência penal, em regra, para as turmas, e à época, por 10 votos a 1, é importante que se diga, o eminente ministro Luiz Fux, que havia, quando o presidente proposto a alteração para retorno ao plenário, votou pela manutenção do plenário, e todos os demais ministros, todos os demais 10 ministros votaram a favor dessa alteração regimental. A partir daí, todas as denúncias, sejam dos casos relacionados ao dia 8 de janeiro, sejam de outros casos, todas as denúncias passaram a ser oferecidas pela Procuradoria-Geral da República nas turmas. Já foram oferecidas denúncias, recebidas, processadas aqui na primeira turma, 168 ações ligadas ao dia 8 de janeiro. E por que isso? Porque fizemos, e todos se recordam, fizemos uma norma de transição. A norma de transição disse que as denúncias já recebidas pelo plenário continuariam no plenário, uma vez que se fixou, naquele momento, o juízo natural. As futuras denúncias, exatamente porque nenhum órgão sabe qual será a futura denúncia, nenhum órgão do Supremo, seja a primeira turma, seja a segunda turma, seja o plenário, uma vez que isso é prerrogativa constitucional da Procuradoria-Geral da República, as futuras denúncias seriam analisadas sempre pelas turmas. E assim o fizemos. Eu repito, só nos casos relacionados ao dia 8 de janeiro, aos crimes relacionados ao dia 8 de janeiro, já fizemos 168 vezes. Ou seja, o tratamento é igualitário a todos os acusados, a todos os denunciados. Não se justifica nenhum tratamento diferenciado em relação a esse ou aquele acusado, a esse ou aquele denunciado. Até porque, como salientei, nas primeiras 3 ações penais que fixaram a competência do Supremo Tribunal Federal, as ações penais 1060, 1502 e 1183, fixei que a responsabilização legal de todos os autores e partícipes de inúmeros crimes atentatórios ao Estado Democrático de Direito que culminaram com as condutas golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, deve ser realizado com absoluto respeito aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, sem qualquer distinção. E salientei ainda a época, acompanhado pela ampla maioria do plenário, sem qualquer distinção entre servidores públicos civis ou militares. E isso porque as garantias fundamentais
aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, diferentemente do que ocorria nas constituições anteriores, essas garantias foram incorporadas no texto constitucional. O que diz o princípio do juiz natural? Que todos têm o direito de serem processados e julgados pelo juiz cujas regras prévias de distribuição determina. Quais as regras prévias de distribuição em relação a essa denúncia? As regras prévias de definição de competência são aquelas fixadas pela alteração regimental realizada em 18 de dezembro de 2023, que alterou o artigo 9º, inciso 1º, letra L, do nosso regimento interno, fixando as turmas. Qualquer tratamento diferenciado ao presente caso seria um tratamento diferenciado em relação a 168 processos de julgamento já realizados, somente no caso do dia 8. E por que digo isso somente no caso do dia 8? Porque, presidente, as turmas já vem analisando e em preliminares refutando isso em outros casos. Nós mesmos aqui, a primeira turma, além desses 168 casos, nós afastamos a preliminar de incompetência da turma. Em casos importantes, também afastamos a preliminar em relação ao caso, todos se recordam, da deputada federal Carla Zambelli, a PET 11626, onde recebemos a denúncia dia 29/5/2024, do deputado federal Domingos Brazão, inquérito 4954, que recebemos em 21/6/2024, a queixa-crime em relação ao senador Sérgio Moro, na verdade, a denúncia em relação ao senador Sérgio Moro, recebemos 6/9/2024, recentemente, de relatoria de Vossa Excelência, também recebemos a denúncia em relação aos deputados federais Josimar Cunha Rodrigues, Gil Denemir de Lima Souza e João Bosco Costa, agora, dia 18/3/2025. Da mesma forma, a segunda turma. A de segunda turma afasta essa alegação de incompetência da turma, que seria o plenário, e o fez também recentemente, no dia 17/9/2024, ao receber denúncia e aplicar a emenda regimental 59 em relação ao deputado federal João Carlos Paulilo Bacelar Filho. Então, presidente, de um lado, em 1.494 ações, reafirmamos que é competência do Supremo Tribunal Federal e não da primeira instância. De outro lado, desde 18 de dezembro de 2023, tanto a primeira quanto a segunda turmas vem reafirmando em vários casos, e nós aqui, somente nos casos do dia 8, 168 recebimentos de denúncia, fora outros casos que eu acabei de citar, competência das turmas. Competência, não há dúvida sobre a competência das turmas. Em relação ao Supremo, presidente, nem haveria necessidade, eu vou citar aqui só como um complemento, nem haveria necessidade de invocar a recente questão de ordem julgada no inquérito 4787, da contemporaneidade fato-mandato, algo que existia aqui no Supremo por décadas, depois foi alterado e retornou. No momento que se pratica o crime imputado pela Procuradoria-Geral da República, se o denunciado exercia um determinado mandato que tinha foro, prerrogativa de foro, mesmo que ele venha a perder esse mandato, ou se encerre esse mandato, a sequência. O que vale é aquele momento, a contemporaneidade, a perpetuação, a perpetuatio jurisdictionis, o que poderia, inclusive, ser aplicado ao presente caso, porque os denunciados Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeira Pereira, Jair Messias Bolsonaro e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira exerciam cargos que tinham prerrogativa de foro. Mas, repito, não há nem necessidade da análise dessa questão de ordem, porque nos casos referentes ao dia 8 de janeiro, em 1.494 ações,
nós já confirmamos a competência da turma. E a partir da emenda regimental, em quase 2 centenas, somando 168 casos do dia 8 com outras denúncias recebidas, em quase 2 centenas de denúncias, também confirmamos que agora é competência em regra, competência da turma. Aqui, presidente, também gostaria de salientar que, em relação às defesas de Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto, essa questão, inclusive, estaria preclusa, porque ambas as defesas, em relação à arguição de incompetência dessa primeira turma, pois ambas as defesas já interpuseram agravos regimentais após a alteração regimental, interpuseram agravos regimentais contra decisões desse ministro relator, e todos os agravos regimentais foram julgados pela turma. Em nenhum momento, corretamente, em nenhum momento houve impugnação da competência da turma. Mas, aqui, em atenção a todas as defesas, eu reiterei todos esses argumentos para evitar que paire qualquer dúvida sobre a competência do Supremo Tribunal Federal e, especificamente, em relação à competência da turma. Mas o problema para os bolsonaristas não é falta de competência de Xandão, de Dino, de Zanin, não. É porque os caras é extremamente incompetente, tá ligado? Oxe, agora vai querer o quê, meu velho? Xandão até desenhou pra galera, meu irmão. Não é possível, não. Agora vai vir um jornalista lava-jatista aí dizer que a galera tá exagerando, que isso, aquilo, outro, não sei o que. Meu irmão, não adianta vir de mumumu, não. O bagulho é doido, o processo é lento, mas o juiz é Xandão e o tribunal é a primeira turma. Já era, papai, é cadeia papuda neles, que venha muito churrasco pra nós. Fogo no gado, papai, sempre confiei em Gonê. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!